O registro de assiduidade existente no módulo de sumários em muito depende do tipo de configuração utilizada. Ou seja, se tivermos a utilizar o modo de registro de sumários com definição de tolerância e automatizada a marcação de faltas a docentes, o que o sistema ou a aplicação faz é, nos procedimentos automáticos que estão configurados no multiusos, gestor, ou seja, a hora de procedimentos automáticos, atualização de dados de alunos, GPV, entre outros, vai também desenvolver o procedimento de marcação de faltas, ou vai automatizar o procedimento de marcação de faltas a docentes. Isto, como já foi referido, tendo ou estando a utilizar o modo de registro de sumários através da definição de tolerâncias. No caso de não pretendermos automatizar, ou seja, estamos no modo de registro de sumários com tolerância, não pretendemos automatizar, neste caso temos que, e podemos fazê-lo, na parte do registro de assiduidade, tempo a tempo, podemos efetuar o atualizar. É importante que também seja registado na opção utilizadores os acessos às salas. Ou seja, se nós quisermos fazer um registro único utilizador para acesso a todas as salas, podemos fazê-lo, ou seja, basta selecionarmos o utilizador, neste caso o F100, vamos marcar todos e fazer gravar e sair. Ou seja, isto significa que o F100 poderá efetuar o registro de faltas para todas as salas, onde vão ser desenvolvidas atividades, sejam elas letivas ou não letivas. É evidente que teremos que, no caso de não termos automatizado então a opção, temos que tempo a tempo efetuar o atualizar e a aplicação automaticamente vai marcar falta a todos os docentes para os quais não exista o registro de atividades de sumário. Ou seja, se um determinado docente não fez o seu registro dentro do período de tolerância ou fora do período de tolerância, porque o registro fora do período de tolerância dá lugar à marcação de falta, ou origina a marcação de falta, ou seja, significa isto que na hipótese em que o docente não vai à escola, ou seja, e não há lugar à substituição, porque a própria substituição vai, como já podemos verificar, vai automaticamente desencadear também a marcação de falta ao docente que é substituído, mas nos casos em que o docente não vai à escola e não é substituído, é evidente que não há qualquer registro para aquele tempo ou naquele tempo para aquele docente. Isto significa que, ao fazer o atualizar, o sistema vai marcar falta. E isto terá que ser feito tempo a tempo. É claro que, por uma questão prática e funcional, no modo de registro de sumários com tolerância, é importante que o automatizar a marcação de falta esteja ativado. Para quê? Para que, chegado à hora dos procedimentos automáticos, seja feito também este procedimento. As faltas são marcadas de acordo, digamos assim, com os registros existentes, desta forma. Em termos de permitir adicionar, o permitir adicionar não nos vai permitir automatizar a marcação de faltas a docentes. Ou seja, ao selecionarmos permitir adicionar, não é feita a automatização de faltas. Ou seja, significa que na parte ou na opção de registro de assiduidade, aquela opção que tínhamos de se atualizar fica indisponível, ou seja, não é disponibilizado. Isto vai obrigar a que tempo a tempo e de acordo com os utilizadores, ou seja, os acessos às salas, os utilizadores entrem na opção, selecionem o tempo e venham fazer a marcação da falta ao docente ou docentes que estejam a faltar. Porque, se não o fizerem, e tendo permitir adicionar ativo, vai permitir que o docente, dentro digamos, do período de dias que pode adicionar os sumários, registar a sua atividade para aquela data, ou para aquele dia e para aquele tempo. Este processo não é automatizado, obriga à intervenção do utilizador.
Ou seja, o utilizador vai ter que selecionar o tempo e vai ter que colocar o visto no docente para o qual pretende registrar a falta. É claro que a aplicação também faz alguns testes. Um dos testes que a aplicação faz neste procedimento é se existe para o mesmo tempo, para a mesma data e para o mesmo tempo, mais do que uma atividade para o mesmo docente. Isto significa que, marcando a falta na data ou tempo, vai marcar falta todas as atividades nessa data e nesse tempo para o mesmo docente, que foi o exemplo que acabámos de ver. Não é possível retirar falta. Ou seja, não é possível, após a falta estar marcada, não é possível nós retirarmos a falta a partir desta opção. Ou seja, teremos que obrigatoriamente de recorrer à opção de autorizações. Que iremos ver, ou que há de facto uma explicação própria neste vídeo de formação para esse efeito. Ou seja, apenas é possível marcar a falta, o retirar falta terá que ser feito pela via das autorizações. Como podemos então verificar, o registro de assiduidade em muito vai depender do tipo de modo selecionado. E aqui mais uma vez reforçamos a ideia de que o modo de registro de sumários com tolerância ou com definição de tolerâncias é de facto o mais indicado, até porque permite automatizar a marcação de faltas a docentes. Em ambos os modos, ou seja, permitir adicionar ou tolerâncias, é possível marcar as faltas no JPM ou na aplicação JPM GPV. Ou seja, a falta é transferida ao tempo, ou é marcada automaticamente ao tempo, melhor dizendo, na aplicação de JPM GPV. É evidente que se o docente tiver mais do que uma falta ao mesmo tempo, isto porque tem mais do que uma atividade, não é? No horário, na opção ou na marcação de faltas do JPM GPV apenas é marcada uma falta. É claro que esta falta é marcada como falta por justificar. E é evidente que depois o tratamento desta falta será feito depois na aplicação de JPM GPV. Convém também referir que a opção de registro de assiduidade existente no módulo multiusos pessoal docente fica indisponível a partir do momento em que ativamos o funcionamento dos sumários. Ou seja, será então esta a opção de registro de assiduidade a utilizar, dentro das condições que já aqui foram referidas, dependendo do modo de registro de sumários que venha a ser adotado. Reforça-se também, mais uma vez, a ideia de que, iniciando com a utilização do modo, seja pelo processo de tolerâncias ou de permitir adicionar, este modo de registro sumário deve-se manter até ao final do ano letivo, para que, obviamente, o registro sumário seja feito e todo o trabalho que a aplicação tem preparado para, ou tem automatizado para aquela opção, seja feito, digamos, com alguma consistência ao longo do ano letivo. E não podemos, de forma alguma, andar a alterar o modo de registro de sumário entre o permitir adicionar e o registar com definição de tolerâncias. Na opção de registro de assiduidade existem aqui outras possibilidades, nomeadamente a de consultar os sumários, e podemos fazê-lo para as datas digamos assim, anteriores, para os vários tempos, verificar, obviamente, as faltas que foram registadas. Temos também a opção de imprimir, e a opção de imprimir vai imprimir um mapa, digamos assim, com a indicação dos tempos ou das atividades a que o docente, no fundo, faltou, ou para os quais levou ou foi registada a falta. É uma opção, de facto, que tem que ser trabalhada pelo utilizador ou utilizadores com permissões e que acaba por ser importante, especialmente
nos casos em que temos adicionado, permitir adicionar, não é? Porque não há aqui qualquer possibilidade de automatização, o que poderá originar a possibilidade de, como já foi referido, dos docentes poderem fazer o registro da sua atividade dentro do período que está indicado.